Edição das 6 de volta para falar sobre eleições. Amanhã é a Convenção Nacional do PDT e de lá vai sair o nome de um candidato à presidência da República. O ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Fato é que o cenário eleitoral ainda está muito nebuloso, vai ser o primeiro nome oficial. Vou chamar Renata Lopretti. Lene, boa noite para você e para todos. É como você disse, a indefinição não é só dos políticos, ela é também do eleitor. E uma manifestação dessa indefinição está no patamar do não voto, do chamado voto em ninguém, que é bem maior este ano do que na mesma altura de campanhas anteriores. A gente separou números do Datafolha para mostrar aqui. Gente, são todos os números dos meses de junho nas campanhas de 2010, 14 e 18. Olha só como aumenta o patamar dos eleitores que a esta altura declaram a intenção de votar branco, anular ou estão indefinidos, não têm candidato, não sabem em quem votar. Esse é um sintoma. Uma outra manifestação desse cenário em aberto e uma outra razão para explicar esse cenário em aberto é a anemia da intenção de voto nos dois partidos que dominaram as eleições presidenciais no Brasil no último quarto de século. De novo, para mostrar isso, nós vamos recuperar o Datafolha de junho, que é o último do Instituto, uma pesquisa que tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Primeiro, nós separamos um cenário do qual consta o ex-presidente Lula. Aqui, neste cenário, não tem anemia do PT, pelo contrário, ele lidera com 30%, mas tem ali a anemia do PSDB, Geraldo Alckmin, com uma intenção de voto na casa de um dígito. Só que a gente sabe que o ex-presidente Lula dificilmente poderá concorrer, porque condenado em segunda instância, cai na lei da ficha limpa. Então, nós separamos aqui um outro cenário de intenção de voto em que o ex-presidente Lula não está presente. Tá? Aqui as coisas mudam de figura, o líder é Jair Bolsonaro e, de novo, o candidato do PSDB, que deve ser oficializado nos próximos dias, está ali no patamar de um dígito de intenção de voto. Só para a gente lembrar que existem outros candidatos que hoje em dia pontuam ali na casa do 1%, 2%. Gente como Henrique Meirelles, do MDB, Manuela Dávila, do PCdoB, Guilherme Boulos, do PSOL. Eles não estão aqui, e são vários, pelo seguinte: o nosso objetivo ao mostrar essa pesquisa foi demonstrar essa ideia de que hoje, quando não tem o ex-presidente Lula, os dois partidos que agregaram nas últimas eleições presidenciais sofrem com várias dificuldades, e isso explica por que os demais partidos, que durante décadas orbitaram em torno deles, agora não sabem muito bem o que fazer. Renata, queria saber de você, Leilani, se a gente tirar do cenário, né, o ex-presidente Lula, porque como você disse, ele é ficha suja, provavelmente não vai conseguir concorrer. Como é que fica um segundo turno? A gente tem uma pesquisa de segundo turno já? Leilani, a gente está trabalhando aqui para ilustrar o nosso ponto com esse Datafolha de junho, tá? Que foi o último grande, repito, que o Instituto fez. E essa tua pergunta é super interessante pelo seguinte: se a gente mostra só aquele cenário de primeiro turno sem o ex-presidente Lula, nós temos ali, hoje, na intenção de voto de primeiro turno, Jair Bolsonaro como líder. Mas quando a gente vai pegar as simulações de segundo turno dessa pesquisa, as simulações com o Jair Bolsonaro, a gente vê uma outra realidade. Vamos ver aqui. Olha, no confronto com o ex-presidente Lula, naquele cenário em que Lula participava, Jair Bolsonaro perderia de Lula, tá? Simulação de hoje. Perderia também de Marina Silva, 42-32, estaria numa situação de empate técnico num mano a mano com o Ciro Gomes, olha aqui, 36-34, mas numericamente atrás, e aparece empatado, rigorosamente empatado com o Geraldo Alckmin. O que esses números significam e o que eles ajudam a explicar? Por que os partidos têm tanto receio em abraçar o projeto Bolsonaro? Porque eles sabem que é um projeto que está bem hoje, está forte nas pesquisas, está forte nas redes sociais, mas eles acham que é um projeto de alto risco quando você pensa num eventual segundo turno. A gente teve um exemplo disso esta semana. Tanto o PR, que é um partido médio, tem uma bancada razoável, quanto o PRP, que é um partido nanico, não toparam fechar formalmente com o Bolsonaro e indicar o vice da chapa. Agora, Renata, outra coisa. O que a gente tem observado nas últimas eleições é, especialmente no segundo turno, ali um confronto PT-PSDB. E parece, pelo menos, pelo que a gente está vendo por enquanto, que isso pode não se repetir esse ano. Pode sim, Leilani. Agora, o dado da situação é que não dá nem para a gente dizer que vai acontecer
essa mudança, né, uma outra dupla que não PSDB no segundo turno, ou só um deles com alguém no segundo turno, e também não dá para dizer a essa altura que vai ser diferente. Por quê? Porque o apoio do ex-presidente Lula, as pesquisas indicam, tem força para empurrar até mesmo um poste para os 2 dígitos e até para o segundo turno, dependendo das circunstâncias. E o PSDB ainda não foi descartado pelo Centrão, longe disso. Aliás, pelo contrário, como reportou a Andréa Sadi no blog dela no G1, hoje teve um encontro aqui em São Paulo do Geraldo Alckmin com esses partidos do Centrão. E nas últimas horas aconteceu uma coisa curiosa com o Centrão, que a gente conversou aqui na terça-feira, é uma definição que, a depender da hora, inclui mais ou menos partidos. Agora o Centrão foi turbinado com a incorporação do PR do Valdemar Costa Neto, que abandonou a negociação com o Bolsonaro, como eu disse, colocou o PT na geladeira e veio a se somar a esse grupo de partidos, DEM, PP, Solidariedade, que vinham numa negociação promissora com Ciro Gomes, mas voltaram a considerar a sério o Geraldo Alckmin. E eu queria agora incluir o Nilson Clava, de Brasília, na nossa conversa, porque ele está lá se preparando para cobrir a convenção do PDT amanhã. E eu queria saber, Nilson, como é que essa novidade aí impacta os planos do Ciro Gomes? Boa noite, Renata. Boa noite, Leilânia, todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui na Globo News. Bom, Renata, Leilânia, era tudo o que o partido e Ciro Gomes não queriam um dia antes dessa convenção. A gente separou aqui para mostrar para vocês que essa aproximação do Centrão com o Geraldo Alckmin dá ainda mais força para aquela estratégia que vinha sendo traçada pelo PDT, que era qual? Aproveitar a incerteza da candidatura do ex-presidente Lula pelo PT. Por quê? Como que o PDT faria isso? Faria no sentido de se aliar com os partidos de centro-esquerda para isolar justamente o PT nesse campo. Quais seriam esses partidos? Você tem de um lado o PSB, as conversas entre PSB e Ciro Gomes se intensificaram nas últimas semanas, mas ainda tem alguns problemas no que diz respeito a Pernambuco e a São Paulo, e o outro partido é o PCdoB. Esses 2 partidos, PCdoB e PSB, estão sendo disputados, portanto, entre o PDT e o PT, que também não quer ficar isolado nesse campo da centro-esquerda. E aí aqui eu separei isso que você acaba de comentar, Renata, que é justamente a importância do blocão para a candidatura de Ciro Gomes, porque na terça-feira a gente tinha mostrado aqui essa composição do Centrão com esses 3 partidos, né? Democratas, Progressista e Solidariedade. Por que isso? Porque na terça-feira qual que era o desenho que estava se dando? O Democratas, apesar do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ter demonstrado uma simpatia a Ciro Gomes, a bancada federal tinha uma resistência ao nome dele. Mas o PP e o Solidariedade, os presidentes dos 2 partidos, tinham sim mostrado uma simpatia à candidatura de Ciro Gomes. Só que o que aconteceu de terça-feira para cá? Aqui, ó, importantíssimo foi a atuação do PR, porque o PR tinha se aproximado de Jair Bolsonaro para apoiar a candidatura dele a presidente da República. Só que houve uma divergência muito grande na aliança no Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? Essa aliança, essa que era considerada provável aliança entre PR e Bolsonaro, não funcionou. E aí o PR volta aqui a se aliar a esse blocão. E como o blocão, antes da volta do PR, estava mais próximo a Ciro Gomes, o PRB, que era mais próximo a Geraldo Alckmin, tinha se distanciado do bloco. Com a volta do PR, o PRB também faz esse mesmo movimento. Tanto é que hoje, depois de uma reunião entre os principais líderes do Centrão, foi divulgada uma nota dizendo o seguinte: olha, os 5 partidos estão conversando e querem se definir por um apoio conjunto, e isso deve ser divulgado oficialmente na semana que vem. Só que se na terça-feira havia aproximação desses 3 partidos com o Ciro Gomes, ontem houve uma reunião entre esses líderes partidários aqui em Brasília, hoje de manhã outra na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e agora, depois dessas 2 reuniões, o que ficou definido aqui por esse centro? A definição deles foi o seguinte: olha, independentemente do apoio a Ciro Gomes ou então a Geraldo Alckmin, o nosso candidato a vice deve ser Josué Alencar, filho de José Alencar, e que é filiado ao PR. Só que depois dessa definição, agora, como você bem disse, eles estão reunidos com o candidato Geraldo Alckmin, mudando essa tendência, que estava para Ciro Gomes, agora essa aproximação novamente do candidato Geraldo Alckmin. Renata, Leilânia. Nilson, é curioso sobre essa nota que esses partidos se autodenominam centro democrático, que é um lugar nessa campanha, o lugar do centro que todo mundo quer
pegar ou se autodenominar. Mas eu queria resgatar, Nilson, uma pergunta da Leilane para mim, quando ela falava da possibilidade, maior ou menor, de acabar se repetindo uma polarização entre PT e PSDB, para você ir para o outro polo, para o PT, que era um dos polos que costumava agregar. Eles empurraram a convenção deles ali para o início de agosto, para o fim do prazo, e isso faz parte de um plano, né, Nilson? O plano agora é justamente alongar todos os prazos no máximo possível. Esse é o plano do PT, a gente separou aqui para mostrar para vocês também aqui o principal plano deles, que é o seguinte: no calendário a gente começa aqui em agosto, né, que é muito importante. Qual dia? 15 de agosto, que é o registro da candidatura. Depois dessa convenção, o partido já anunciou oficialmente que vai registrar lá no dia 15 de agosto a candidatura do ex-presidente Lula, mesmo sabendo que a impugnação é provável no Tribunal Superior Eleitoral por conta da ficha limpa, que determina que nenhum candidato pode concorrer se for condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, por um colegiado na segunda instância, que é o caso do ex-presidente Lula. Mas mesmo assim, então, a estratégia do partido é registrar a candidatura do ex-presidente aqui no dia 15 de agosto. E depois disso? Depois disso, a estratégia do partido é justamente prolongar todo o processo de recurso e a briga jurídica no Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Depois do dia 15 de agosto, qualquer partido político, por exemplo, pode entrar com questionamento lá no Tribunal Superior Eleitoral sobre os registros de candidatura. Depois disso, começa um processo dentro do Tribunal Superior Eleitoral para julgar se esse registro deve ser impugnado ou não. E esse prazo todo, a estratégia dos petistas é prolongá-lo. Por quê? Assim eles acreditam que podem levar aqui essa discussão até meados de setembro. Levando essa discussão até meados de setembro, esperam que possa haver, inclusive, a possibilidade de deixar o nome do ex-presidente Lula nas urnas, né, por falta de tempo do Tribunal Superior Eleitoral, e mudar todo esse sistema que é informatizado hoje dessas urnas. Então, a estratégia do partido é jogar lá para frente, prolongar a disputa jurídica para que essa provável impugnação da candidatura do ex-presidente Lula venha aqui em meados de setembro, e aí sim, só então, o PT lança, portanto, um plano B, um candidato realmente à presidência da República, usando justamente aquela argumentação da vitimização da candidatura do ex-presidente Lula. E quando a gente fala aqui em plano B, é importante destacar quais são os nomes que estão sendo trabalhados pelo PT. Dois principais. De um lado, Jacques Wagner, ex-ministro da Casa Civil de Dilma Rousseff. Ele vem sendo trabalhado pelos petistas e é o nome favorito dentro do partido. Tem uma interlocução maior dentro do partido. Por outro lado, qual é o outro nome que está sendo estudado pelo partido? Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. Então, esses são os dois principais nomes, e Fernando Haddad desponta como candidato provável, segundo alguns petistas com os quais eu conversei hoje, porque Jacques Wagner teria dito a esses interlocutores que o objetivo dele não é sair candidato a presidente, e sim ser candidato ao Senado Federal. Leilane e Renata. Agora, a gente já pensou a confusão que isso vai causar na cabeça do eleitor, se realmente esses prazos forem estendidos, se realmente o nome do presidente Lula, do ex-presidente Lula, for para uma cédula eleitoral digital, né? Porque não der tempo de tirar antes da impugnação, enfim. Se já estava nebuloso, vai ficar mais ainda. Nilcinho, muito obrigada. Eu tenho uma última pergunta para Renata. Renata, de tudo que você falou aí, uma coisa que eu observei, cadê o MDB? Ele tem a máquina na mão, cadê o presidente Temer, que é o dono do partido que tem a máquina do governo? É o óleo dessa história, Leilane. Olha só. Esse é outro elemento que ajuda a explicar tamanha fragmentação a menos de 3 meses do primeiro turno da eleição. Porque, normalmente, um governo, quase qualquer governo, tem alguma capacidade de agregar forças e de influir na sucessão. Às vezes tem muita. Mas isso não vale para o governo Temer, que virou material eleitoral tóxico. Vide a situação do Henrique Meirelles, que está seriamente arriscado a ser para sempre um pré-candidato. Essa pré-candidatura não virá uma candidatura de fato. E essa situação de ter virado um material eleitoral tóxico tem 2 razões principais. Uma são as denúncias de corrupção e a outra é o engasgo para alguns e desmoronamento, no entender de outros, da recuperação da economia. Desmoronamento, Leilane, que é o tema do painel deste fim de semana. Estarei de olho para entender sempre um pouco mais. Obrigada, Renata. Boa noite. Super obrigada, Leilane.